Bem-vindos ao canal. Hoje eu vou desenvolver aqui dentro do ambiente Codesys as lógicas AND e OR em um diagrama ladder. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e conteúdos. Eu já criei um novo projeto dentro do ambiente Codesys. Eu chamei esse projeto de Lógica OR e AND. E para quem tem dúvidas de como criar um projeto no modo de simulação, eu vou deixar para vocês aqui o link do vídeo anterior, onde eu mostro como criar esse projeto no ambiente. Bom, a ideia aqui ela é bem simples. Eu vou trabalhar com dois sinais que vão representar possíveis entradas de um CLP físico e dois sinais que vão representar aí possíveis saídas de um CLP físico. Da seguinte forma, eu vou começar aqui já criando as variáveis, tá? Eu vou chamar uma variável de E1, seria a entrada 1 do tipo booleano, depois a entrada 2, também do tipo booleano, e as duas saídas, ok? Então só vou utilizar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V e vou chamar aqui de saída 1 e aqui de saída 2, perfeito? Então eu já tenho aqui 4 sinais do tipo booleano, que são sinais que representam dois possíveis estados, né? No caso da lógica booleana, aí, 0 e 1, 0 para ausência de sinal e 1 para presença de sinal. Que no caso de um CLP, geralmente a gente vai estar trabalhando aí com 24 volts, né? Que é o padrão aí na indústria para o sinal lógico, perfeito? Muito bem, então aqui no diagrama ladder eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em elementos de ladder e nós vamos desenvolver as duas lógicas, a lógica OR e a lógica AND. Bom, qual é a ideia da lógica OR? Na lógica OR eu vou utilizar dois contatos, sendo que esses contatos vão estar em paralelo. Então, após ter colocado aqui o primeiro contato, para colocar um contato em paralelo, eu utilizo aqui, inserir um contato paralelo, certo? E o resultado da lógica desses dois contatos, eu vou colocar então como resultado em uma bobina, perfeito? E aqui eu vou trabalhar com a minha entrada E1, eu posso digitar aqui o nome que eu criei, né? Entrada E1, que no caso é o meu sinal booleano, tá? Ele já reconheceu. Ou também eu posso clicar aqui nos pontos de interrogação e buscar através dessa caixinha de diálogo. E onde vão estar as minhas variáveis? Elas estão aqui, né, dentro do programa, tá? Então eu vou utilizar agora aqui a entrada E2, perfeito? Bom, a lógica OR, o resultado dela eu vou mostrar nessa bobina aqui, que vai ser a minha bobina S1, perfeito? Agora eu vou inserir uma nova linha aqui no meu diagrama ladder e eu vou trabalhar com a lógica AND, tá? A lógica AND em ladder, ela é implementada através dos contatos em série, tá? E o resultado dessa lógica aqui eu vou direcionar para outra bobina. E essa minha bobina vai ser a bobina aqui S2. Então aqui as entradas E1 e a entrada E2 indo para S2. Qual é a ideia das lógicas, pessoal? Isso aqui vocês podem recordar aí as portas lógicas. Qual é a ideia de funcionamento da porta lógica OR? Eu tenho que, para as minhas duas entradas desligadas, ou seja, 0 e 0, eu terei 0 na saída. E para qualquer uma das minhas entradas acionadas, ou seja, com lógica 1, eu tenho a saída ativada, perfeito? Então, se eu aciono a entrada 1, ou se eu aciono a entrada 2, ou se eu aciono as duas,
eu vou ter sinal indo para a minha bobina. Então, lógica OU, perfeito? Da mesma forma, a minha lógica AND ela é representada com os dois contatos em série. E aqui nesse caso, se eu tenho sinal 0 e 0, os dois contatos estão abertos, ou seja, eu terei a saída desligada, 0 também. Se eu ligar apenas uma das entradas, uma delas vai estar desligada, ou seja, não passa sinal para cá. Então basta eu ter um 0 aqui, que eu tenho 0 na saída, a saída desligada. Agora, quando nós acionamos as duas entradas, ou seja, 1 e 1, nós temos 1 na saída. Perfeito? Para fazer a simulação desse processo aqui, eu vou utilizar um ambiente gráfico, tá? Então eu vou inserir aqui, ó, na minha aplicação um objeto, tá? Que vai ser uma visualização. E nessa visualização nós vamos colocar botões que vão representar o sinal das entradas, né? Então esses botões vão escrever nos nossos contatos, e eu também vou colocar sinalizadores, os quais vão ser responsáveis por fazer a leitura do estado de cada uma das bobinas, perfeito? Ó, antes de começar aqui a visualização, eu já vou dividir a janela aqui como guias horizontais, então eu consigo enxergar aqui a visualização e também o programa e as variáveis. Bom, então eu vou trabalhar aqui, ó, com duas Deep Switches, tá? Que são, elas permitem uma posição fixa, né? Aqui na chave. A primeira Deep Switch eu vou associar ela com a variável, né, que está ali no meu programa, tá? Com a minha variável E1, tá? Então ela vai representar a entrada E1, perfeito? Aí eu vou até utilizar aqui, ó, um Ctrl C, Ctrl V, vou colocar essa aqui um pouquinho mais para baixo, tá? E só vou mudar a variável aqui, ó. Essa aqui vai estar associada com a variável E2. Se for necessário, né, você achar necessário, você pode colocar aqui também na visualização um identificador. Olha só, então eu vou vir aqui, ó, em básico, Common Controls, aqui, ó, Common Controls, eu tenho um label, tá? Então, nesse label, ó, eu vou colocar o nome, tá? Posso até escrever um texto um pouco mais detalhado, ó, entrada E1, certo? E deixo ele aqui do lado da minha primeira chave, né? Então fica mais fácil para o usuário compreender o que é cada um dos elementos. Ó. Aqui daí eu já vou utilizar aqui um Ctrl C, Ctrl V e coloco ele aqui dizendo que esse daqui está associado com a entrada E2. Claro que quando eu falo em uma entrada do CLP, por exemplo, nós podemos estar falando de um botão, de um sensor ou qualquer outro elemento aí eletromecânico, por exemplo, que vai trazer o sinal lógico, perfeito? E agora que eu tenho as duas entradas, eu vou colocar aqui também os meus dois sinalizadores, tá? Vou colocar, então, vou pegar aqui duas lâmpadas, tá? Ó, vou colocar uma lâmpada aqui. Essa lâmpada aqui, eu vou fazer com que ela receba a minha variável S1, certo? Ou seja, com a variável S1, essa minha lâmpada vai estar recebendo aí o resultado da lógica OR das duas entradas, tá? E aqui também, ó, se eu quiser, eu posso colocar um label, né, para facilitar a compreensão aí do usuário. Então, aqui eu posso escrever, ó, que aqui recebe o resultado então da lógica OR, tá? Da mesma forma, vou copiar e colar esse conjunto aqui, vou deslocar ele aqui para baixo e aqui a segunda lâmpada, certo? Eu vou associar com a saída 2, para a qual eu estou direcionando então o resultado da minha lógica AND entre as duas entradas, perfeito? Agora, com o nosso ambiente aqui já desenvolvido, nós podemos então ir aqui para o modo online, lembrando de marcar que vai ser uma simulação, tá? Depois que eu entrar no modo online, eu vou efetuar um logon
Aqui eu marco que sim, né, ele vai iniciar a simulação. E novamente, né, para cada máquina, aí, dependendo do processador, da quantidade de memória, esse processo aqui demora mais ou menos tempo, tá? Mas na faixa aí geralmente de alguns segundos, tá? Bom, então aqui ó, eu já estou no meu modo agora de simulação. Ó, modo de simulação, ele está marcando ó, aqui embaixo, porém a minha simulação está parada, tá? Então eu preciso colocar ela em início, aqui em execução. Posso utilizar a tecla F5 também, ó. Então coloquei em execução agora o meu programa e eu vou tentar aqui ó, observar o diagrama e a visualização, perfeito? Bom, eu vou começar avaliando então a lógica OR. Com as duas chaves desligadas, ou seja, sinal 0 e 0, os meus contatos, né, nenhum deles foi acionado. Basta que eu acione uma das entradas, tá, e eu já tenho sinal na saída. Então, se eu acionar a entrada 1, ou se eu acionar a entrada 2, ou se eu acionar as duas entradas ao mesmo tempo, eu tenho sinal alto na saída, perfeito? Ó, 0, 0, saída desligada, 1, 0, a saída ligada, 0, 1, a saída ligada, 1, 1, a saída ligada, perfeito? E agora nós vamos avaliar a nossa lógica AND. Na lógica AND, se eu ligar apenas uma das entradas, ó, a saída está desligada. Então, liguei apenas essa, agora apenas essa. Agora, se eu ligar as duas entradas, eu tenho então sinal lógico na saída. Espero que vocês tenham compreendido a explicação. Deixe seu like, suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários.